E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Serpa Prime. Na semana passada, a pedido do Marcos Figueiredo Pena, a gente trouxe a Serpa Export, a American Lager de combate à cerveja clássica e tradicional da cervejaria paraense Serpa. Hoje a gente está aqui com a Serpa Prime, que seria sua versão puro malte. Com isso, ela se utiliza de uma certa estratégia de marketing. Ela coloca o rótulo, basicamente, como se fosse uma cerveja internacional. Serpa Prime Pure Malt Beer. Infelizmente, o rótulo não traz muitas informações. Cerveja Serpa Prime, baixa fermentação. E termina por aí. É um rótulo realmente com praticamente nada de informação, a não ser as características técnicas. Ingredientes: água, malte, lúpulo, antioxidantes, acidulantes e estabilizantes. Gás carbônico natural. Não traz aqui o índice de amargor, uma cerveja com 5,5% de graduação alcoólica. Ela foge desse padrão, das tradicionais American Lagers, que no Brasil oscilam ali entre 4,5% e 5%, trazendo uma graduação alcoólica maior. E a própria Serpa já fazia isso, se eu não me engano era 5,3%. De qualquer forma, eu vou deixar o card do vídeo aqui para quem quiser assistir, e aí é mais fácil tirar essa dúvida. Já tem muitos anos que eu não bebo dessa cerveja. A Serpa é uma cerveja que hoje em dia é muito difícil de ser encontrada no Rio. Ela já teve uma boa distribuição aqui na cidade, mas hoje em dia ela realmente é de difícil acesso por aqui. Mesmo a gente estando numa grande capital, numa grande metrópole, não é uma cerveja tão fácil de se encontrar no Rio de Janeiro atualmente. Não sei se no futuro ela voltará a ser distribuída de forma normal, mas no momento é uma cerveja de difícil acesso. E como já tem muitos anos que eu bebi da Serpa Prime, eu não tenho recordações de detalhes do sabor, da experiência que eu tive naquela época. Portanto, sem maiores delongas, vamos pro copo porque vai ser como se eu estivesse provando pela primeira vez. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 350 ml em um copo Lager, aqui no Brasil muitas vezes chamado erroneamente de tulipa. O rótulo da garrafa é preto com a marca Serpa Prime em dourado. Bom, como a gente pode ver, é uma cerveja que teve uma boa formação de espuma e aparentemente uma boa retenção. Ela é super cristalina, de uma cor amarelo bonita, com perlage vigorosíssimo, efervescendo. Parece que eu coloquei uma pastilha efervescente aqui dentro. É uma espuma branca, cremosa. É uma cerveja brilhante, super cristalina, muito bonita. No aroma, basicamente, maltes claros, cereais claros, um pouco de pão, miolo de pão claro, de pão francês, de miolo de pão de forma, um pouco de metálico aqui. Tem um pouquinho de metálico aqui aparecendo. A espuma baixou bem, mas ainda ficou uma capa por cima, ou seja, ela tem uma boa retenção, mas devemos levar em conta que ela leva estabilizante para a espuma, então a duração da espuma se deve um pouco a isso. Sem muito mais informações além disso. Saúde! Corpo crispy, final seco,
Ela puxa o próximo gole. Maltes em primeiro plano. Ela tenta buscar esse perfil da puro malte. Ela tenta muito ir por esse caminho, mas ela não tem muita personalidade. Ela é uma cerveja refrescante, ela é uma cerveja equilibrada. Aqui os lúpulos muito limpos, sem características sensoriais que tendem a nenhum tipo de herbal, floral, frutado, nada disso. Muito limpo, muito neutro. Mas tem um amargor suave, que vem contrabalanceando o dulçor do malte, então traz equilíbrio. Você sente no primeiro momento esses maltes presentes na boca, maltes com essas mesmas características de panificação, de grãos claros, baixa torrefação. Logo em seguida dando lugar a esse amargor muito limpo, mas nada de amargor assim exagerado, nada de um amargor muito pronunciado, não. É um amargor de equilíbrio e ponto. Fica nisso. Uma cerveja de... não tem personalidade mesmo, não é para ter, eu acredito que não seja esse o mercado. Eu acredito que ela tenta entregar uma cerveja com um perfil mais parecido com a Puro Malte, diferente da Serpa Export, que traz mais essas características voltadas para uma American Lager mais tradicional, com uso de adjunto, que é até mais seca do que essa. Essa aqui é seca, mas a Serpa Export, ela tem uma drinkability melhor. Essa aqui é uma cerveja um pouco mais pesada, ela tem um pouco mais de corpo. O corpo dela está caminhando para um médio mesmo. Não é uma cerveja ruim, é mentira falar que é uma cerveja ruim, mas é uma cerveja com poucos atrativos, é uma cerveja que não entrega tanta experiência além disso. Nem é proposta, né? Ela não é uma cerveja que visa ser revolucionária, que visa ser a cerveja da vida de todo mundo. É uma cerveja para o dia a dia, para ocasiões de celebração, de se beber no churrasco, na piscina, na praia, com um perfil mais puxado para essa linha das puro malte que a gente vê por aí, um pouco menos do adjunto, do amido de milho. Não tem DMS aqui, ela tá bem, até entregando muito bem sem off flavors, basicamente. Tinha um pouco de metálico no aroma, mas nada que afetasse o paladar. A gente não sabe como é que foi o processo de logística e armazenamento dessa cerveja. E ela é isso, ela é uma cerveja de massa. Ela é uma cerveja para o grande público que também não busca muito mais do que isso. Então eu acho que ela é honesta no que ela se propõe. Ela tenta ludibriar a questão do puro malte aqui com essa brincadeira que eles fazem Pure Malt Beer no rótulo. Mas até aí eu também não vejo nada demais. Eu sempre falo que puro malte não é sinônimo de qualidade em nenhum lugar do mundo, então pouco me importa se ela é puro malte. Eu prefiro entender o que ela está me passando a partir do paladar, a partir do aroma, a partir das texturas de boca. Eu quero uma cerveja que me desperte meus sentidos e não uma cerveja que venha me iludir com puro marketing. Então, ela é uma cerveja que eu acho que cumpre o seu papel de ser uma versão um pouco mais elaborada, mais refinada da própria Serpa Export, mas nada muito além disso. É só um pouco melhor trabalhada, vamos dizer que é isso. Iniciantes, é uma cerveja que vale muito mais a pena se experimentar para se comparar com a Serpa Export do que por qualquer outro atrativo que ela possa trazer. Ela é um lugar comum, é o tipo de cerveja de massa, tipo Pilsen de massa, cerveja de boteco. Ela caminha nessa linha das puro malte, muito parecida com 99% das puro maltes tipo Pilsen que a gente encontra por aí e que não entregam muita qualidade, também não entregam muita experiência. E ela também não entrega muito além disso. Nem se propõe. Eu acho que o que ela se propõe é ser isso, uma versão um pouquinho melhorada da Serpa Export. E, infelizmente, ela é uma cerveja que eu não sei como é que está a distribuição no resto do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro é uma distribuição que já foi muito melhor e está ruim. Não dá para encontrar a Serpa aqui com facilidade, mas pela internet é sempre possível a gente conseguir encontrar os mais diversos rótulos dos mais diversos cantos do Brasil. Iniciados, eu acho que vale muito mais pela experiência de se provar a Serpa Prime, a Serpa Export,
do que por qualquer outra característica que ela possa trazer, por qualquer experiência que ela possa agregar, porque ela realmente não traz muito além disso. Muito mais para se conhecer o que é a Serpa Export e o que é a Serpa Prime, que são duas cervejas clássicas de uma cervejaria também clássica, né? Uma cervejaria fundada na década de 60 e que tem sua trajetória e sua importância, devida importância na história da cerveja no Brasil. Não tem como a gente negar a história da Serpa entrelaçada com a história da cerveja no Brasil. Ela já bateu de frente com a Ambev, ela já concorreu com a Ambev, ela já invasou cervejas da Ambev. Então, a gente não pode negar que a Serpa tem o seu papel fundamental nessa história e mesmo com altos e baixos na sua trajetória, ela está aí brigando pelo seu espaço contra grandes conglomerados. Ela é uma cervejaria independente e está entregando seus produtos da forma como ela pode entregar, mesmo depois de uma grande pandemia, de uma relativa crise na distribuição de cervejas e até de produção de insumos. Vidro ainda é um produto difícil para se adquirir, tanto que você hoje em dia não encontra com facilidade Brahma, Antártica em garrafas, a não ser as retornáveis ou litrões, mas as garrafas long neck, as garrafinhas, as cracudinhas, né, aquelas de 300 mililitros, hoje em dia não são mais fáceis. A gente tem realmente essa escassez do vidro como matéria-prima no mercado e a Serpa está aí entregando suas cervejas nas suas garrafas tradicionais, como ela vem fazendo há décadas. E eu acho que só isso já é louvável, mesmo que a cerveja não entregue tanta experiência assim. Tem aditivos químicos, o que eu acho um ponto muito negativo, porque ela não precisa disso, ela tem uma cerveja de relativa qualidade, né? Mas é aquela velha questão de aumentar a durabilidade da cerveja na gôndola do supermercado. E isso faz parte do jogo. Saúde!